Então, boa noite a todos e todas, oficialmente. Eu sou o professor Alexandre Assis Tomporowski, e hoje recebemos para essa atividade aqui, vinculada ao projeto Diálogo sobre Desenvolvimento Regional, o professor Clóvis Ultramar. Então, hoje, dia 2 de agosto de 2021, nós iniciamos essa nova atividade da série de entrevistas virtuais, com destacados pesquisadores da área do planejamento urbano, regional e demografia, na área de conhecimento científico da coordenação de aperfeiçoamento do pessoal de nível superior, a CAPES. Isso no âmbito do projeto de pesquisa Diálogos sobre Ciência do Desenvolvimento Regional, coordenado por docentes do Programa de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Regional da Universidade de Contestado. O objetivo primeiro dessas entrevistas virtuais se apresenta como continuidade e desdobramento de entrevistas escritas que serão publicadas na revista Desenvolvimento Regional em Debate do Programa de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Regional da UNC, e que visam constituir um registro escrito e uma memória virtual em torno da ciência do desenvolvimento regional, para que estejam disponíveis ao público interessado nas questões, debates, pesquisas e conhecimentos promovidos por essa área de conhecimento. O saber e a construção de uma ciência do desenvolvimento regional parecem derivar de outras ciências, que consistem em fenômeno recente, especialmente no Brasil. Acompanhamos e nos envolvemos com o debate sobre o conceito de desenvolvimento, sua trajetória ao longo da história até a atualidade, autores que perseguem a sua etimologia, formação, primeiros usos, ligações e articulações que se estabeleceram como conhecimento acadêmico, teórico e prático diante dos desafios do desenvolvimento. Este projeto busca conhecer um pouco da trajetória do desdobramento, dos usos e debates do desenvolvimento, seja como conceito, especialmente quando se associa ao conceito de regional e se estabelece no Brasil em facetas normativas, teóricas, políticas e nas falas cotidianas da sociedade. Obviamente, aqui, nesse momento, interessa conhecer os expoentes acadêmicos, os articuladores que estimularam o surgimento dos programas de estricto senso em desenvolvimento regional no Brasil, bem como as iniciativas e os debates envolvidos no processo de formação da área do planejamento urbano e regional da CAPES, onde foram recebidos os cursos de desenvolvimento regional. A Universidade de Contestado, especialmente os cursos de mestrado e doutorado em desenvolvimento regional, por meio do seu corpo docente, busca dialogar com pensadores da área que se disponibilizam ao diálogo, além de documentar ideias e perspectivas de análise vinculados ao surgimento e afirmação do debate sobre a ciência do desenvolvimento regional. Compreendemos a necessidade de registrar aspectos teóricos e conceituais presentes na origem da sub-área do desenvolvimento regional e, assim, constituir uma memória dessa trajetória científica. Ainda nessa direção, faz parte dessa iniciativa considerar variáveis analíticas e interpretativas em torno do presente e do futuro dos debates da ciência do desenvolvimento regional. Sob tais pressupostos, importa aqui conhecer um pouco da trajetória dos professores e pesquisadores que apoiaram a fundação da área, os que se destacaram como produtivos, os que receberam premiações, entre outros. Com essas pessoas, portanto, importa-nos estabelecer um diálogo para deixar falar, documentar, ler, interpretar e avançar no entendimento do nosso campo de estudos, pesquisas, debates e produção do conhecimento científico. Trata-se de conversar sobre aspectos que consideram relevantes em suas trajetórias acadêmicas, em que momento despertaram o interesse pela pesquisa em torno da temática do desenvolvimento, como se aproximam e adentram a área do desenvolvimento regional, como enxergam as diferenças entre concepções de desenvolvimento pesquisadas em diferentes momentos da história, como veem a atual ciência do desenvolvimento regional e sua produção, quais autores e ideias, conceitos, noções apoiam seu pensamento, embates teóricos considera serem presentes hoje e serem de fundamental importância, além de quais as redes de relações locais, nacionais ou internacionais identifica ou estabelece através dos estudos para e na ciência do desenvolvimento regional. Preferimos, assim, o exercício de apenas buscar dados e palavras dos professores da área em documentos e contribuições apresentadas nos diversos canais de comunicação, sem excluí-los, porque importantes, resistindo à tentação de reproduzir suas vozes como estão paralisadas em suas produções. Preferimos também a tentação de buscar a participação de colegas em uma contribuição fria via apresentação de formulários e roteiros de perguntas, sem um devido convite, que ainda não se pode fazer presencialmente pelo cenário de pandemia e tragédia que vivemos, e buscamos avançar pelo campo desta proposta de abertura de canal de comunicação. Nesse canal, infelizmente sem café ou vinho,
sem a presença física e o indispensável calor humano, compartilhamos nesta noite, nesta ágora virtual, com o professor e pesquisador Clóvis Ultramar. Então, professor Clóvis, seja bem-vindo, é uma honra tê-lo conosco nesse diálogo, e permite-me apresentar aqui alguns aspectos da sua trajetória acadêmica, antes de lhe passar a palavra. Então, tradicional análise, o compartilhamento aqui dos aspectos principais do currículo do professor Clóvis Ultramar. O professor Clóvis é arquiteto e urbanista, possui doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano pela Universidade Federal do Paraná, é professor permanente junto ao Programa de Pós-Graduação em Gestão Urbana da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e ao Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento também da Federal do Paraná. Projetos de pesquisa e temas de interesse, aspectos epistemológicos do urbano, gestão urbana, grandes projetos urbanos, circulação de ideias no estudo das cidades, literatura e cidade e América Latina. O professor Clóvis Ultramar é coordenador da área de planejamento urbano e regional e demografia da CAPES, coordenador da área estratégica cidades da PUC do Paraná. Foi pesquisador visitante junto à Universidade da Califórnia, em Los Angeles, de George Washington University, em Washington, D.C., e no MIT, em Cambridge, e é bolsista produtividade do CNPq. Então, a partir dessa fala introdutória e da apresentação do currículo, nós damos aí as boas-vindas ao professor Clóvis. Bem-vindo, professor. Obrigado novamente. Obrigado. E aí, professor, já passamos à primeira pergunta, vou fazer aqui, e em seguida nós passamos aí ao rodízio dos entrevistadores presentes nessa atividade. Primeira pergunta. O professor poderia nos apresentar alguns aspectos que considera relevantes de sua trajetória acadêmica, e que não foram contemplados aqui na leitura do seu currículo? Então, bom, boa noite a todos e a todas. Eu vou começar de um modo bem protocolar, dizendo que agradeço muito o convite. A gente sempre diz isso, mas a gente sempre tem uma especificidade nesse agradecimento, Acredito que eu conheço quase todos vocês, salvo talvez os que recém entraram no programa, talvez eu não conheça, mas enfim, é um programa que a gente conhece, é um programa vizinho, É um programa que tem uma temática muito bem definida, a gente, enfim, conhece a trajetória de vocês, E eu parabenizo a trajetória e parabenizo também a iniciativa desse evento. Fico lisonjeado com o convite, até mesmo por conta do perfil das pessoas que se estão procurando, espero que eu consiga responder, então, à altura. Mas eu queria, antes de te responder, dizer um pouquinho sobre o próprio evento que vocês estão me chamando para fazer parte, Por que eu os parabenizo? Eu acho que ele tem uma preocupação de contextualizar as coisas, De tentar enxergar qual que é o nosso grande mundo. As questões de desenvolvimento regional que nós temos feito, ou as questões de desenvolvimento regional que nós queremos fazer, em que mundo que nós estamos, Como é que a gente chegou onde a gente chegou. Então, essa preocupação, que é uma preocupação um pouco epistemológica, um pouco de se colocar na história, e um pouco de entender para que a gente veio. Eu acho que essa preocupação me parece que está por trás, não sei se isso estava claro, assim, nos objetivos de vocês, quando vocês elaboraram a proposta, Mas eu queria parabenizar justamente por esse aspecto, Sempre ir além daquelas nossas pesquisas cotidianas, é tentar inserir onde que essas pesquisas estão no mundo, Com quem que elas se relacionam, quem mais está fazendo, quem já as fez no passado, Como é que a gente pode repetir, Como é que a gente pode melhorar isso, tá bem? Bom, então, dito isso de uma maneira protocolar, mas dito também de uma maneira muito sincera, eu vou responder, então, a primeira pergunta de vocês. A primeira pergunta diz respeito à minha trajetória acadêmica. Claro, a gente sempre fica com receio de generalizar as nossas experiências individuais, Isso é um pouco temeroso, mas mesmo porque eu acho que a minha carreira, como a carreira de todos, a trajetória acadêmica, ela é fruto de escolhas que eu fiz em vários momentos, e é fruto também das circunstâncias, e circunstâncias que foram só minhas e não foram de outros colegas, porque essas circunstâncias passaram pelo meu filtro de quem eu sou, e isso me levou a determinados caminhos, Em alguns momentos, claro que foram caminhos que eu reconheço como bons, e em outros talvez eu pudesse rever, Mas isso é uma história muito individual, E tem uma outra questão que eu acho que é importante, eu não coloco como
uma exigência para todos os profissionais que trabalham com planejamento regional, planejamento urbano, que são áreas que têm muito a ver com a gestão pública, né, com o pensar a sociedade. Eu tive uma oportunidade que foi o meu vínculo com instituições de pesquisa e planejamento na estrutura pública do Estado, né, e alguma relação também com municípios. Essa relação com essas instituições públicas, e especificamente eu trabalhei no órgão de desenvolvimento regional, ou de planejamento regional da região metropolitana de Curitiba, ou seja, isso me permitiu entender um espaço regional com um determinado recorte, e ao mesmo tempo, aquilo que era eu, né, eu tinha uma preocupação muito grande em inserir a minha região metropolitana num contexto maior de regiões metropolitanas no Brasil, como que isso acontecia, qual que era a diferença da minha região, da região que eu vivia, da região que eu planejava em relação às demais, e eventualmente até fora do Brasil. E depois tive a oportunidade de trabalhar num outro instituto, mais de pesquisa e mais diretamente ainda vinculado com políticas públicas, que é o IPARDES, que é o Instituto de Pesquisa, Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Ali, então, a gente teve oportunidade de trabalhar o mundo da pesquisa. Eu me iniciei no mundo da pesquisa nesse instituto. Então, e muito vinculado a uma possibilidade de transformar as coisas. Isso, para mim, foi um prêmio que eu tive na minha formação acadêmica, né? Esse vínculo com essas instituições. Hoje eu não tenho mais esse vínculo, né? Mas insisto muito que as minhas pesquisas, dentro daquilo que é possível, porque a academia tem todo um ritual, né, que é só dela, ela tem um rito que é muito específico, mas ainda faço esforços de aproximar, né, de tangenciar a minha pesquisa, seja das questões regionais propriamente ditas, seja das questões de desenvolvimento urbano com determinado recorte regional, de relacionar com essas instituições. Perfeito, professor Clóvis, muito agradecido. Passo a palavra à professora Cíntia, que vai realizar a segunda pergunta. Boa noite, tudo bem, professor Clóvis? Tudo bem, Cíntia? A segunda pergunta é sobre em que momento despertou em você, né, o interesse pela pesquisa em torno da temática relacionada ao desenvolvimento. Vou fazer uma parte, Cíntia. Sabe que falar da própria vida é interessante, né? A gente começa a repensar as coisas, né? É muito bom isso que vocês estão oportunizando, né? Mas eu acho que, assim, eu não vou ser muito modesto, mas a preocupação com o desenvolvimento, ela sempre esteve nas coisas que eu fiz. Só que o conceito de desenvolvimento foi aparecer depois, né? É muito interessante, né? Você já trabalha com uma determinada coisa, né? Você já trabalha com um determinado fenômeno, mas você nunca sabe que ele existiu, ou na realidade ele nunca existiu para você, né? Uma coisa um pouco estranha mesmo, né? Porque você é familiarizado com ele, mas ele nunca existiu para você. Então, a questão do desenvolvimento, né? Quando eu trabalhava inicialmente com políticas de planejamento municipal e com uma preocupação de inserção desse planejamento municipal numa realidade regional metropolitana, o que havia por trás era a palavra desenvolvimento, né? Em todos os momentos, né? Claro, de lá para cá, esse conceito, ele avançou bastante. Eu já peguei o conceito de desenvolvimento de uma maneira mais, essa palavra ninguém gosta muito, mas num conceito mais holístico, né? Era um conceito já muito mais avançado do que aquele que meus pares anteriores trabalhavam, né? Eu já sabia, por exemplo, que você trabalhar com o desenho da cidade apenas já não resolvia, né? Já sabia que o desenvolvimento, a transformação socioeconômica não era só por indicadores econômicos da economia, né? Então, enfim, eram coisas ainda muito, muito brutas na minha cabeça, mas eu já peguei essa preocupação com o desenvolvimento de uma maneira mais, eu diria, ampliada até, tá? Bom, depois, eu acho que eu fui aproveitando desses avanços conceituais e até mesmo de experimentos, né, da questão do desenvolvimento, eu fui aproveitando de uma maneira mais tangencial, como, por exemplo, o desenvolvimento local. O
desenvolvimento local, ele tem uma especificidade, né? Eu acho que ele vai além dessa preocupação holística do conceito de desenvolvimento, mas ele tem esse locacionismo, essa preocupação, né, de você ter resultados mais pragmáticos, resultados mais mensuráveis, resultados mais observáveis. Acho que essa é a resposta. Então, resumindo, o conceito de desenvolvimento, ou a temática do desenvolvimento, ela já existia, mas eu a apreendi algum tempo depois. Ela desenvolve, evidentemente, isso vocês sabem muito mais que eu, né, é a área de vocês, essa temática se desenvolve, né, ela é abrilhantada ao longo do tempo, né, e eu tento me apropriar de alguns pedaços, de algumas, eu diria, até rejuvenescimento conceitual da palavra desenvolvimento. Muito bem. Boa noite, professor Clóvis, satisfação, e fique bem em nosso encontro aqui. Cumprimento também os demais professores e todos os que estão participando aqui conosco. Professor Clóvis, em que ano que o professor ingressou na área do planejamento urbano e regional, demografia e desenvolvimento regional? E quais as características dessa área naquele momento? Eu entrei na década de 90. Então, faz muito tempo, né? Não sei exatamente se houve de lá para cá, óbvio que houve mudanças. Não sei dizer se houve mudanças paradigmáticas. A gente sempre tende a dizer que sim, né? A gente sempre acha que o momento presente é o momento das grandes transformações, né? Estamos vivendo ou no ápice de uma crise, ou no ápice de mudanças. Eu já escutei demais isso, né? E hoje mesmo eu concluo que talvez essa sequência de mudanças seja a grande permanência das coisas, né? As coisas são permanentes porque mudam todo dia, né? Algo meio paradoxal, mas a gente acaba se acostumando a isso, né? Então, não sei te dizer se de 90 para cá houve grandes mudanças na questão conceitual, né? A gente vê mudanças que vão acontecendo, mas talvez elas componham um crescimento, uma alteração linear das coisas que já se anunciavam na década de 90. E algumas coisas a gente vê voltar, né, assume com mais ou menos importância. A própria preocupação com o desenvolvimento regional, isso vocês sabem mais que eu, né, ela aparece, né, e desaparece, não, nada desaparece, mas enfim, ela ganha mais destaque, depois ela perde um pouco de destaque, né. Eu trabalhei com o regional, então muito mais no nível metropolitano, e isso é fatal. Né? Poderíamos até desenhar um quadro, né, onde essas coisas sobem e descem, né? A gente teve um pico na década de 70, né, com a própria legislação mesmo da criação das regiões metropolitanas, depois teve alguma preocupação no Estatuto das Cidades no começo da década de 2000, e agora em 2015 a gente talvez tivesse um outro pico de mudança anunciado com o Estatuto da Metrópole. Acho que não se confirmou. Mas, enfim. Então, o Argos me pergunta o que mudou de lá para cá. Eu acho que mudaram, talvez, poucas coisas. Algumas coisas mudou muito pouco para não mudar nada, outras coisas mudou porque faz parte, talvez, de uma linha de tempo de amadurecimento das coisas. Acho, isso a gente ainda vai poder confirmar. Mas eu queria dizer também que, na década de 90, quando eu trabalhei essas questões, eu já as trabalhei de modo combinado, né? O planejamento ou desenvolvimento urbano, o planejamento ou desenvolvimento regional e a demografia. Eu nunca imaginei que estaria numa área da CAPES que agregasse esses três nomes, ou essas três áreas do conhecimento, ou campos do conhecimento, né? Mas no meu início profissional, na década de 90, eu tinha, sim, essas três preocupações. Claro, a demografia era muito mais um instrumento para eu trabalhar, né? Era muito mais forte até naquele momento, porque as taxas de crescimento ainda eram muito altas, né? Então, hoje a gente faz planejamento municipal, por exemplo, e as taxas já não são, esses números já não são tão importantes para nosso processual analítico, nosso processual de políticas públicas, como ele foi na década, para quem trabalhou na década de 70, por exemplo, aqui no Brasil, né? Onde se tinha taxas altíssimas, né? Esse desenho da demografia, então, mudou, né? Como mudou, talvez, a importância, mudou o perfil. O idoso, por exemplo, quando eu trabalhava na década de 90, ele não existia,
né? Hoje, a criança começa a desaparecer, né, do planejamento urbano. Interessante isso, né? Eu li uma vez, era um resumo de alguém que descrevia a vida privada na Idade Média, por exemplo, né? Na Idade Média ocidental. E ele falava, na Idade Média não existia criança, por exemplo, né? E essa frase me marcou muito, né? E fui tentar entender o que ele quis dizer com isso, né? Porque não entendi, não existia enquanto elemento a ser estudado, não existia enquanto elemento a ser preocupação das políticas públicas. Então, na década de 90, a gente já começa a ver o desaparecimento, por exemplo, da criança, né? Da grande massa de pensar e de agir nas questões urbanas, né? E começa a aparecer um novo personagem, que é o idoso, né? E várias outras categorias. Então, eu acho que tem essa preocupação, o número de agentes. Eu citei um agente, então, desaparece e outro que surge, mas eu acho que vou fazer uma correção, eu acho que de 90 para cá, o número de agentes que participam do desenvolvimento, ou das propostas de desenvolvimento, das propostas de planejamento, é absurdamente grande, e é positivamente grande. Só que agrega uma complexidade para o nosso trabalho, né? Trabalhar naquela época com um número X de agentes sociais era uma coisa, e trabalhar hoje com um número X vezes alguma coisa, com certeza nos dá mais dificuldade. Então, de imediato, o que eu posso te dizer é essa complexidade crescente em termos de número e perfil dos agentes que passam a ser as nossas preocupações. Claro, a maneira de você ocupar o território, seja ele regional, seja ele urbano, também se complexificaram da década de 90 para cá, né? Sobretudo o arcabouço legal que nós temos, né? O arcabouço legal que nos dá um instrumento quase que básico para a gente pensar essas questões, né? Básico e muitas vezes, veja, é um desenho que nós desejamos, a gente quis isso, a gente quis essa regulamentação. Mas, por outro lado, essa mesma regulamentação jurídica que nós temos hoje pode ser um dos elementos que coíbem a nossa criatividade na proposição de ideias para o desenvolvimento regional e desenvolvimento urbano, acho eu, né? Então, houve essa mudança, né, da parametrização das coisas, não diria judicialização, mas dos parâmetros legais das coisas que fazemos, né? É um cenário que nós desejamos, assim como nós também desejamos o incremento no número de agentes, né? Mas tudo isso significa complexidades adicionais ao nosso processo de pensar e agir no território. Muito bem, obrigado, professor. Obrigado. Boa noite, professor Clóvis, seja bem-vindo, e é uma satisfação enorme tê-lo nesse diálogo em torno dos pressupostos epistemológicos, históricos, sociais e políticos do desenvolvimento, ou da ciência do desenvolvimento regional. A questão que lhe apresento vai na seguinte direção, e é uma questão talvez mais de origem histórica mesmo, né? Antes da constituição da área Planejamento Urbano e Regional, Demografia e Desenvolvimento Regional, em que áreas do conhecimento se concentravam as pesquisas e debates sobre o desenvolvimento regional? Veja, Sandro, essa junção, planejamento urbano, nós aqui hoje estamos usando a palavra planejamento e desenvolvimento do modo meio descuidado, mas é evidente que quem está nos ouvindo consegue distinguir conceitualmente o que é isso, né? Eu até poderia adicionar a pergunta do Argos, né, de 90 para cá. Eu acho que nós falávamos muito mais em planejamento e hoje a gente fala muito mais em desenvolvimento, Argos. Acho que vou voltar lá na tua pergunta e adiciono mais essa questão. Agora, então, respondendo ao Sandro, essa junção, planejamento urbano, planejamento regional e demografia, ela é uma das mais antigas na área da CAPES, né? Veja, a CAPES tem 70 anos, né? E essa junção, né, ela já existia há muito tempo, né? E ela é muito comum no Brasil,
na própria, não sei te dizer exatamente por quê, quais foram as circunstâncias que levaram a isso no Brasil, talvez no Brasil mais do que em outros países, talvez pela própria dimensão, né? Talvez por áreas do território nosso, do território nacional, que eram desconhecidas, talvez pelo processo violento de ocupação do nosso território, quando as ciências, ela se constitui formalmente, né, de modo formal aqui no Brasil, de modo mais formal, porque formal, ela, né, os portugueses já trouxeram alguma coisa para nós, mas, enfim, eu vou dizer de modo mais formal, quando você tem a constituição das pós-graduações no Brasil, né? Mas um pouco antes disso, essas questões do planejamento urbano, do regional e da demografia, elas já eram algo junto, algo que convivia, né? E daí sim, com uma participação muito grande da geografia e da economia, eu diria, né? Muito presente nesse momento. E essa composição dos profissionais que trabalhavam nessa área, eu acho que é uma outra coisa que a gente pode voltar na pergunta anterior em relação aos anos 90. Como que isso mudou, né? A multidisciplinariedade, né, das coisas na nossa área e em outras áreas, não em todas as áreas da CAPES, mas em outras áreas, né, sobretudo nas ciências sociais aplicadas, essa multiplicidade de visões de campos científicos, de campos do conhecimento distintos, né? Hoje você conversa com as pessoas, você não está muito preocupado qual que era a formação de origem dela, né? Claro que algumas formações podem chamar mais atenção, é um pouco vício nosso, né, da maneira como a gente via o mundo, mas essas questões todas, elas ficaram menores, né? Hoje as especializações, né, as pós-graduações, valem mais para o fechamento do teu perfil, né? E, sobretudo, eu diria, pela última especialização que você faz, né? Não vejo problema nenhum nisso, né? Quer dizer, eu poderia ter transitado muito tempo por uma outra área. Claro, eu não poderia vir da biologia, porque a transição seria muito grande, né? Mas eu poderia estar na arquitetura, poderia estar na geografia, né? Nós temos sombreamento com várias outras áreas, né? Isso é muito possível, isso, né? Claro, eu só tenho que colocar isso no cálculo de quanto vai durar a minha vida, né? Eu não posso, né, mudar de área o tempo todo, né? Eu tenho que ver se tem um período de acomodação, né? Isso me custa tempo, né? Mas, enfim, são coisas que a gente perdeu um pouco o medo, né? Essas apropriações, inclusive, elas são bem-vindas, essas apropriações, né? Então, eu diria que a parte que o foco da geografia e da economia talvez estivesse na base do nosso conhecimento, né? Que você veja, porque quando a gente fala em território, claro, a gente pode imaginar coisas muito distintas, né? Mas existe sempre a ideia do recorte, mesmo que a gente trabalhe com territórios intangíveis, né, com políticas imateriais, né, com a questão cultural, a gente sabe muito bem disso, né, mas existe um determinado recorte que se aproxima de um determinado desenho. A gente não precisa ter medo de dizer isso, né, quer dizer, por mais abstratas que sejam as nossas preocupações, as nossas temáticas, né, mas em algum momento, talvez por facilidade, talvez para facilitar o nosso trabalho, talvez por uma exigência da realidade, né, elas são sobrepostas, né, quase que intrinsecamente, a um determinado recorte espacial, né. Se a gente vai questionar esse recorte, é outra coisa, mas é como se a gente construísse o recorte para depois negá-lo, né. Em alguns trabalhos, trabalho recente que eu fiz de planejamento regional, em nível aqui do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Paraná, aconteceu um processo que talvez ajude a responder a tua pergunta, Sandro. Nós fizemos um trabalho e eu participei da revisão desse trabalho, né? Então, eu peguei a parte cômoda, diria, né? Porque o trabalho já estava feito, eu fiz uma leitura, eu tinha que fazer uma leitura crítica do trabalho. E esse trabalho de regionalização do Estado, ele inicia com uma regionalização. Ele dá uma regionalização e depois eu vou caracterizando cada uma delas, né? Ao final do trabalho, eu me dei conta que talvez esse seja um vício nosso, né? Que o trabalho metodologicamente não deveria ter sido construído assim, né? Com a facilidade que nós temos hoje de trabalhar os dados, eu jogo os dados e eles vão me dizer as várias regiões para determinadas perspectivas de análise que eu quero. Quer dizer, as regiões vão se sobrepor, né? Mas
o que já significa uma multiplicidade de regiões, mas elas vão também resultar daquilo que os dados vão me dizer, e não de um estabelecimento prévio daquilo que é a região. Bom, para você chegar nisso, né, você veja que aquilo que era uma leitura da geografia, particularmente, né, passa a ser uma leitura muito mais interdisciplinar, né? Então, hoje, eu diria, essas áreas, essas três questões, urbano, regional, demografia, eu não tenho muita dúvida, pela minha experiência prática, essas coisas são tidas como uma tríplice aliança, eu diria, né? A gente tem na área da CAPES, evidentemente, a gente tem toda uma justificativa, a gente tem um histórico, a gente levantou isso, e é interessante como essas três questões, essas três perspectivas, essas três miradas da realidade, né, elas se articularam ao longo do tempo na construção de políticas públicas nacionais, né, que a gente vive o impacto até hoje. Tá? Agradecido, professor Clóvis, e seus argumentos são esclarecedores, é uma bela contribuição à compreensão da própria constituição da área. Muito obrigado. Professor Clóvis, nós passamos para a quinta pergunta, né, que é a seguinte: em sua perspectiva, quais as diferenças entre as concepções de desenvolvimento presentes ao longo do século XX até finais da década de 80, em relação às pesquisas e debates sobre o desenvolvimento regional no pós-anos 90 do século XX, né? Então, essa uma eventual alteração das definições na concepção de desenvolvimento nesse período, nesse recorte cronológico. Tá bom. Essa pergunta é um pouco mais difícil, né, Alexandre? Porque vamos ver o que eu consigo, tá? Primeira coisa, eu acho que o recorte das coisas, nós falávamos há pouco dos recortes espaciais, geográficos mesmo, físicos, físico-naturais ou antrópicos, enfim, né, algo que eu possa visualizar. Esses recortes, eu acho que aí houve uma mudança. Como é que esses recortes são construídos, né? Esses recortes eram construídos, evidentemente, pela mão do Estado, né, e era apropriado, eventualmente, eu posso te dizer até que de um modo muito pequeno, tá? Mas, eventualmente, pelas organizações regionais, né? Ou pelo trabalho regionalizado do próprio Estado. Bom, hoje me parece não, duas questões. Uma, eu ainda tenho que confirmar, mas a primeira, eu posso te dizer com certeza. Hoje, esse cenário começa a mudar, né? Essas regionalizações, esses recortes, aquilo que a gente chama de território, né? Ele vai ser construído de modo muito mais inverso, né? Ele vai vir da própria realidade, tá? E isso é uma imposição da realidade, é uma imposição por conta do incremento do número de agentes que participam, mas também, e agora isso eu afirmo, e agora eu diria que eu arrisco dizer, né, que também por conta dos instrumentos que nós temos, estou falando nós, pesquisadores ou gestores públicos, dos instrumentos que nós temos para entender o que são esses espaços, né? E até acho que a gente tem se apropriado muito pouco dessas ferramentas, não porque nós somos incapazes, mas porque nós não temos tempo para tudo isso, né? Nós temos que... o número de informações disponíveis que nós temos hoje, eu não quero repetir isso, mas todo mundo já sabe, né, que a gente vive num oceano de informações, um oceano de fontes infinitas, né? Como se apropriar dessas questões e como se apropriar de modo não deslumbrado, né, de modo cuidadoso, né, de modo não algoritmizar tudo, né? Nunca tinha usado esse verbo, mas acho que a gente tem que ter medo de algoritmizar, né, a realidade, né? Essas coisas, elas cansam, né? Essas coisas a gente já viveu outros momentos, né? A gente não usava o algoritmo, mas usava outras ferramentas, né? No começo do século já foi feito isso, no século passado. Então, acho que a gente tem que ir com medo, né, em relação a essas coisas. Mas isso, eu acho que dá sinais aí de que a informação existe, né? Alguma coisa a gente pode arriscar de utilizar essas informações e de representar essas informações, tá? A outra, eu acho que é a mudança
da palavra planejamento para a palavra desenvolvimento. Desenvolvimento ela teve uma carreira solo, eu diria, né? Uma carreira conceitual solo, né? Ela avançou bastante, né? Mas a mudança do planejamento para o desenvolvimento significa também uma preocupação muito maior com esse número de agentes, e até esse meu discurso da multiplicação dos agentes é uma coisa já conhecida, mas eu acho que houve também um desgaste da nossa compreensão, né? Eu acho que em alguns momentos nós não estamos mais dando conta de compreender determinadas realidades, né? Isso é um fato. Eu colocaria isso como um fato, né? E tentar investigar, pensar, né? Como que a gente sai disso, né? O que vale a pena analisar, né? E a ponto de colocar os nossos próprios campos do conhecimento a risco, né? Claro, é evidente que é quase que um argumento absurdo que eu estou propondo, né? Mas é a gente se colocar à prova mesmo, né? Colocar uma situação absurda, né? Será que a nossa preocupação talvez tenha ficado velha? Será que ficou velho o nosso método? Né? Colocar essas questões, né? Será que, comparado com outros campos do conhecimento, né, existe uma demanda grande por parte da sociedade? Se não existe, eu não tenho valor, ou não existe porque talvez essa capacidade não esteja difundida, né? O que eu posso realmente fazer? Acho que essas questões dá para a gente discutir sem medo. Ela faz parte da discussão epistemológica nossa, né? Discutir isso deve fazer parte do nosso processo. Acho que nós não podemos sair por aí fazendo levantamentos e estudando coisas sem inserir isso num contexto maior, né? Seja ele de momento, seja ele de histórico, seja ele frente ao que as outras pessoas estão fazendo, aquilo que os outros programas estão fazendo. E isso é uma delícia fazer, né? Que a gente se situa, a gente pode se situar bem. Eu acho que as chances da gente se situar bem nesse contexto são grandes, né? Mas, mesmo que eu tenha essa presunção, eu tenho que ser humilde para me colocar à prova, né? Perfeito, professor. Muito agradecido pela sua resposta. Professora Cíntia? Professor Clóvis, a sexta pergunta seria um avanço do que você estava trazendo agora, né? Como você caracteriza a ciência do desenvolvimento regional produzida na atualidade? Então, acho que é isso, né, Cíntia? Acho que a gente quase já respondeu essa pergunta, né? Talvez eu vou reforçar um aspecto, né, que vale para várias outras áreas do conhecimento, né? Mas eu tenho a impressão que o regional tem muito essa característica, né? Dessas subidas e descidas de valorização tanto por parte do pesquisador, ora tem mais pesquisadores nessa área, ora tem menos pesquisadores, né? Veja, os nossos vínculos institucionais, os nossos vínculos com os programas, eles congelam um pouco a coisa, né? Eu imagino que exista muita situação assim. Eu continuo fazendo isso, mas porque eu tenho esse vínculo, né? É a minha vida profissional, é a minha trajetória. Não posso mudar tanto, né? Mas se a gente abstraísse isso, né, a gente poderia enxergar melhor, né, como que essas coisas variam ao longo do tempo, né? Então, acho que existe algo que não vem à superfície, mas acho que existe, né, uma maior ou menor valorização da questão regional pelo próprio pesquisador, né? Então, isso a gente não tem muito como mensurar, mas existe também uma valorização maior ou menor pelo usuário do nosso produto, né? Que eu colocaria o Estado como ainda né, o grande absorvedor da nossa produção, né? E como é que isso aparece ao longo do tempo? Ele aparece quando você tem uma legislação nova, eu acredito, né, ou um programa, né? Você veja, na questão da pandemia, várias ciências, vários campos do conhecimento tentaram se apropriar. Como é que foi essa tentativa de se apropriar eu diria, se apropriar é debater mesmo, né? Eu lembro que em algum momento a minha discussão era, antes da gente mergulhar em tentar contribuir com isso, pensar o que nós podemos contribuir mesmo, né? Será que todas as áreas têm o que falar sobre a pandemia? Né? Será que isso cabe a todos? Né? Será que no nosso caso, por exemplo,
e me parece que comprovou que sim, será que no nosso caso não existe uma velha questão, né, que é a questão, por exemplo, como que a questão socioeconômica, sociocultural acontece, se sobrepõe a um determinado território, né? A pandemia, será que não deixou isso mais forte, mais evidente, né? Então, será que a pandemia é um campo específico do nosso interesse, ou ela serviu para confirmar, né, coisas que a gente já dizia, ou esclarecer, né, ela ser a tradutora de muita coisa que a gente dizia, né, para a sociedade. Bom, mas então, o que eu quero dizer com isso? Que essa valorização, ela é circunstancial mesmo, né? Então, tem o próprio pesquisador, tem as estruturas acadêmicas que, ora, favorecem uma determinada linha, ora outra. Por exemplo, a gente, das ciências sociais aplicadas, nós estamos sempre nos sentindo desmerecidos frente às ciências duras, né? Nós, dos países, não sei qual a melhor expressão, para não abrir um novo flanco de discussão, né, dos países não centrais, né, nós, os países não centrais, também sempre nos sentimos à margem da grande produção intelectual global, né, acho que esse era um ponto que a gente poderia discutir, né, inclusive com essa preocupação regional, né, diria que, será que na questão regional, né, o Brasil não teria condições agora, atualmente, de ser um dos grandes polos, se ele já não é, não sei se vocês podem me dizer, né? Mas será que nós não temos verdadeiramente chances de ser um grande polo de conhecimento, gerador de conhecimento nessa área, mais do que em outras áreas, né? Bom, então, eu acho que tem isso, Cíntia, esse vai e vem, né? Em algumas áreas, eu acho que menos, são áreas mais estáveis, né? A nossa, acho que não, né? Acho que existe essa sobe e desce. Acho isso uma situação positiva. Acho que é isso mesmo, porque a gente pode sofrer um pouquinho mais, porque de repente você pode perder bolsas, né, por exemplo, você pode não ter dinheiro para os nossos projetos, mas, por outro lado, significa que nós temos um vínculo muito grande com aquilo que acontece na sociedade, eu acho, né? A partir do momento que você tem uma legislação, eu citei um exemplo que é mais da minha área, né, o Estatuto da Metrópole, né? Como o Estatuto da Metrópole imediatamente valorizou todos aqueles trabalhos da área metropolitana, regional metropolitana, né, a partir de uma legislação federal. É um empurrão. Então, nós temos esses empurrões, né? Claro que a gente tem empurrão para baixo. Esses empurrões para baixo a gente não gosta, mas, de qualquer maneira, eles são sinalizadores de uma relação com a sociedade. Isso é positivo. Muito bem. Professor Clóvis, no seu entendimento, quais os principais desafios para a ciência do desenvolvimento regional na atualidade? Jairo, de novo uma pergunta difícil, hein? Porque os grandes desafios é quase como se a gente dissesse, olha, se a gente fizesse isso, isso e aquilo, as coisas podem ir para o caminho certo, né? Deixa eu pensar. Bom, eu poderia começar com uma observação muito genérica, mas ela seria quase safada, a minha resposta, no sentido de que nós, na ciência, vivemos um momento não muito positivo, né? Esse seria um comentário muito geral meu, né? Acho que eu não tenho muito mais o que agregar em relação a isso, né? Mas, especificando, então, para o nosso conhecimento, e daí talvez eu vou falar um pouquinho em nome da CAPES, daquilo que a nossa área entende, né? Eu acho que é a aproximação com as políticas públicas regionais, né? Estar cada vez mais vinculado a essas instituições públicas ou outras organizações que tenham e que pensem o desenvolvimento regional, né? E aí, Jairo, você tem o desafio, não só o desafio antigo de se aproximar de um outro nível, né, ou um outro nível, de um outro mundo de pensar e de agir, que é o mundo do Estado, né, seja ele municipal, regional, estadual, federal, porque ele tem uma agenda diferente da nossa, né, mas tem aí um desafio maior, que é o momento que a gente vive, né?
Eu não sei se nós colocássemos isso numa linha do tempo, eu não sei o que significa o momento presente, né? Se nós estamos indo aos saltos em direção a alguma coisa, tenho um pouco de medo de falar isso, né? Ou é só um momento, uma inflexão que a gente esteja vivendo aqui agora, né? Então, esse desafio atualmente, todos sabem, é muito mais complexo do que era a nossa aproximação com essas escrituras. Agora, tem uma outra questão que nós falávamos antes de abrir a discussão para o público. Eu vou citar, vou tentar resumir e sintetizar essa situação para a questão urbana, mas dá para a gente pensar para a questão regional também. Da década de 90 para cá, eu conheci um mundo que ainda havia uma preocupação com a cidade como um todo. Vou tentar traduzir a região como um todo, né? Então, eu pensava os grandes projetos, né? Então, eu tinha a utopia, desculpe, as grandes mudanças, né? Eu tinha a utopia das grandes mudanças. Inclusive, um dos primeiros livros meus se chama O Fim das Utopias, que discute exatamente que tem exatamente essa discussão, né? Nós pensávamos a cidade, né? E pensávamos maneiras de transformação dessa cidade, né? A mesma coisa para a região, né? A experiência que eu tive nessa época com o desenvolvimento regional era assim. Bom, ao longo do tempo, né, sobretudo no final dessa década de 90 mesmo, nos foi dito, sobretudo com as propostas neoliberais daquela década, de que os grandes projetos poderiam transformar as coisas. No desenvolvimento regional, esses grandes projetos já eram conhecidos há muito mais tempo, os grandes projetos em nível nacional, né? Mas no nível urbano, né, você tinha, no final da década de 90, você tinha uma crença, e isso correu o mundo, se alastrou pelo mundo, né? Começa na Itália, começa na Inglaterra, né? E essas coisas foram vendidas para nós, né? Nós compramos, por exemplo, o modelo Barcelona, aqui, quando a gente tinha coisas maravilhosas aqui no Brasil, né? Mas a gente acreditava que o grande projeto transformava também as realidades. E hoje, mas eu diria precisamente hoje, veja, eu estou arriscando, né, dizer uma coisa que a gente ainda está começando a entender, né? Hoje a gente vê as pequenas ações, e nós estamos sendo levados a isso, a acreditar que essas pequenas ações, vindas de lugares os mais, não direi inusitados, mas os menos estudados por nós, menos conhecidos por nós, né? Começam a surgir experiências transformadoras. Então, o grande desafio tem sido sempre esse, né? Você acreditar num determinado, ou combater uma determinada compreensão, esperar que aquela compreensão hegemônica passe, ou, se você acreditou, passar pelo desencanto, né? Você passa uma vez, passa a segunda vez, né? E hoje a gente vive um outro momento, né? Espero que a gente tenha, com essa visão histórica, a gente consiga ter mais discernimento, serenidade, né? Para nos apaixonarmos por essa outra solução que parece que está surgindo, né? Na área do urbano, a gente trabalha muito com o termo insurgências urbanas, né? Com essas novidades, né? E na microescala, né? Não é mais o grande projeto, mas são soluções levadas a cabo, muitas vezes sem a figura do Estado, levadas a cabo por iniciativas de grupos pequenos, muitas vezes fundamentados, estruturados na mídia social, né? Ou seja, é um mundo completamente novo que tem por aí, né? Para ser usado dessa maneira. Enfim, eu acho que você tem minimamente esses três modelos. Para mim, eles estão mais claros no mundo urbano, mas acho que podemos levar, talvez, com algumas mudanças históricas para o mundo do regional. Vejo esse terceiro momento como alvissareiro, espero que a gente tenha serenidade, discernimento para entendê-lo de modo otimista, né? E o desafio que eu sempre pergunto, já eu acho que está aí, tentar, a gente tem que se remoldar para entender isso. Mais uma vez, a gente vai ter que aprender coisas. Muito obrigado, professor Clóvis. Então, professor Clóvis, passamos aí para a oitava questão, e que, de certa forma, se articula com a questão anterior, e que vai na seguinte direção: quais autores ou pensadores são suporte teórico, nas suas diversas áreas, para a sua construção do pensamento, da reflexão,
na área do desenvolvimento regional? Bom, Sandro, cada pergunta que vocês me fazem, eu acho que é a mais difícil, né? Então, nem vou comentar isso, mas, veja, claro, seria até fácil eu colar e montar uma lista para você, pensar uma lista, né, o que seria, né? Todo mundo imagina, então vou colocar Celso Furtado, né? Mas, enfim, eu queria ir por um caminho, não o da lista, né? O da lista, né, essas listas a gente não... Elas são discutíveis, né? Elas são discutíveis, né? Por exemplo, das listas dos... eu já fiz um exercício com os meus alunos do doutorado, que era pegar exatamente os autores seminais. Você veja, eu estou fugindo um pouco da tua resposta, mas eu quero respondê-la ao mesmo tempo, tá? Mas a gente fez uma discussão com os autores seminais de um determinado assunto, né? E nós fizemos um momento de iconoclastia, tentar destruir esses autores, né? O resultado foi muito interessante, né? Como que, inclusive, por questões editoriais, como é que determinados autores estrangeiros chegam até nós. Só isso, só essa mirada sobre determinados autores, que nós aqui, por exemplo, tomamos alguns franceses, né, que depois você vai para outros lugares, as pessoas não conhecem, né, e a gente usa ad nauseam, né, não estou questionando os autores, isso a gente deixa para um outro evento, né, claro, não vou abrir isso aqui agora, mas estou propondo metodologicamente como enfrentar e como responder isso, né, eu acho que essa lista nós temos, né, mas é muito interessante esse exercício iconoclástico de você propositadamente questioná-los, né? Vai chegar um momento, você fala, não, eu não tenho como questionar, ele é verdadeiramente um clássico. Daí eu entendo quem é esse sujeito, né? Eu tenho um autor que eu lia na década de 90, né? E não é o caso de citá-lo, eu quero teorizar só. Mas eu lia na década de 90, até porque ele citava um fenômeno que eu concluía que eu tinha que conhecer, só que esse fenômeno não entrava na minha cabeça, né? Não entrava na minha cabeça, né? Até que eu concluí, depois que eu fiquei adulto, mais adulto, né? Eu concluí no mundo da ciência, eu concluí que aquilo que ele dizia não cabe mesmo na nossa realidade. Não cabia na nossa realidade, porque as cidades brasileiras não tinham passado por aquele processo que ele colocava lá fora, né? Então, quantos de nossos alunos, por exemplo, colocam a Revolução Industrial, né, sem saber exatamente como a Revolução Industrial deles é do final do século XVIII na Inglaterra. Eu sei, as coisas têm a ver, tudo está interligado, né? Mas na cabeça do aluno, né, do nosso estudante, né, qual é a relação desta Revolução Industrial mesmo? Em que ano que isso chega aqui? Como que isso chega? Em que momento que isso chega aqui? Né? Nós estamos falando de alguns empreendedores pontuais pelo Brasil do século XVIII, do século XIX, ou nós estamos falando a partir da década de 30, ou nós estamos falando mais ainda, aquilo que para mim me interessa mais, a partir da década de 70, né? Com as cidades industriais que foram difundidas pelo Brasil afora. Quer dizer, em que momento nós estamos falando dessa cidade industrial? Mas esses autores chegam a nós, né, de um modo acrítico, né? Eu acho que isso não pode mais acontecer, sabe? Não faz o menor sentido, né? E agora sim eu vou responder a tua pergunta. Essa lista, ela existe e não existe, porque eu posso fazê-la. Mas o mais bacana é fazê-la e discuti-la, né? Ela enquanto lista, e não ela enquanto uma lista religiosa. Olha, são esses aqui, né? Isso nós não podemos mais fazer. Eu acho que a gente está num padrão de conhecimento, né? A gente já fez vários tipos de internacionalização, nós podemos sim dizer, né, de igual para igual dessas coisas, sem nenhum medo, né? Bom, então, essa era a primeira observação que eu faria quanto à lista. Agora, tem uma outra questão, e daí isso a gente vai ter que apreender um pouquinho mais como enfrentar essas coisas, porque antes você tinha os autores seminais, os autores clássicos, os clássicos sempre existirão, né? Isso facilitava um pouco a vida, né? Porque você pegava um determinado conceito e aquele conceito vai sim explicar o mundo, né? Você acreditava nisso, né? Então, esse autor vai sim explicar o mundo, né? Sabe, né? O Bourdieu, por exemplo, né? A gente sabe que é um autor bacana de citar, ele cabe em tudo,
né? Seguramente, eu pego um texto dele hoje, eu citaria aqui, né? Então, essas coisas são muito boas para nós, né? Do ponto de vista pragmático, do ponto de vista científico, não sei te dizer, acho que não é 100% bom, né? Mas, de lá para cá, os autores se multiplicaram, né? O eu acabou, né? Surgiu o coletivo, né? Então, nós publicamos muito e nós publicamos em grupo, né? Como que a gente situa isso? Então, aquela preocupação que nós tínhamos, né? Eu tenho a família do conhecimento, né? Então, quando você usa um determinado conceito, mas como que você constrói essa família conceitual, né? O que está ligado a esse conceito? Quais são os autores que ajudaram a contribuir? Essa preocupação que nós tínhamos hoje, né? Nós temos que acabar, nesse caso, talvez, infelizmente, né? A gente abre um pouco mão disso para poder assimilar a grande produção que tem por aí, né? Com muitos autores produzindo muita coisa e produzindo junto, né? Então, quando eu falo Bourdieu, não é mais Bourdieu, é Bourdieu e mais 3, né? Então, já a nossa cabeça tem um limite para tudo isso. Então, a gente vai ter que repensar essas questões. Então, eu diria, dessa lista, eu acho que ela tem que ser feita do ponto de vista, vale mais o exercício de fazê-la do que o exercício de usá-la, né? E o exercício de fazê-la deve ser absolutamente crítico, sem nenhum medo, né? Iconoclasta, né? E deve ser colocado no seu devido tempo e no seu devido lugar, né? Quem vai usar, para que vai usar, e será que o meu vizinho de sala já não falou algo parecido? Enfim, né? Agradecido, professor Clóvis, pelo excelente esclarecimento dessa questão, tanto quanto pela problematização, né? E essa problematização nos coloca diante desse desafio, diante da profusão, né, do conhecimento produzido na atualidade, tanto quanto diante dessa necessidade de nós nos tomarmos a nós mesmos como objeto do conhecimento, né? De tentar desafiar quem somos nós, né? Ao invés de nós, de certa forma, ficarmos dependentes de leituras que nos são exógenas, né? Que estão alheias à nossa própria condição. Agradecido. Passamos à 9ª pergunta, professor Clóvis. A pergunta é a seguinte: o professor percebe a existência de embates teóricos na área ou na sub-área do desenvolvimento regional? Em quais temas esses debates se apresentariam na atualidade? Alexandre, essa pergunta eu vou responder de modo mais taxativo, acho que vou arriscar, dizer, de modo mais contundente, sabe? Não existe embate. Os embates na academia, eles estão muito reduzidos, né? Nós nos habituamos vou usar um neologismo meu mesmo, tá? A um certo concordacionismo, né? Nós nos concordamos o tempo todo, né? Existe uma frente contrária a um determinado modelo, né? Esse modelo, ele está distante, ele está no governo federal, ele está no governo da sociedade de consumo, ele está no movimento, está no cenário, na instância das relações internacionais, está no cenário do capital, né? Está no cenário cultural, né? Então, esse embate existe quase que uníssono, né, da academia em relação àquilo que está lá fora, né? E acho um pouco, não estou falando em questões ideológicas, sabe? Estou falando de como que nós nos organizamos mesmo, né? Eu acho que a gente tem muito pouco espaço para esses debates verdadeiros, né? Como é que eu contraponho? Eu participei, eu acho que eu falava isso antes da nossa reunião, mas um debate que eu assisti na Oxford University, onde o sujeito apresentava uma determinada teoria, né? E ele era cobrado, ao mesmo tempo que ele fazia a palestra, ele era cobrado por outros 2 pesquisadores que poderiam contestar ou não aquilo que ele falava, mas fazia comentários sobre o formato de como ele falava. Olha que interessante, né? Não é só sobre a ideia, mas é sobre o formato. Então, é como se vocês vocês fariam a pergunta e fariam também questionamentos sobre como eu estou respondendo, né? Veja, vocês responderiam para mim, Clóvis, você não citou uma informação, você não citou isso de modo atualizado, você não citou isso assim, você tem
você tem um compromisso de fazer a pergunta e de provocar, como se fosse um hard talk, né? Você tem o compromisso de provocar o teu convidado. Claro que a vida do convidado vira um inferno, né? Mas, enfim, para esse caminho que nós estamos indo, né? Esse caminho da complexidade, é o caminho de você abrir o coração, não dá mais para você fingir as coisas, né? Você diz, né? Você tem que dizer, né? Então, mas a gente construiu um modelo nosso na pós-graduação que ele é muito concordacionista mesmo, né? A gente repete as coisas, os conhecimentos, porque a gente tem que colocar em dúvida essas coisas. Inclusive os autores, eu não diria os clássicos, porque senão eles vão deixar de ser clássicos, mas os autores seminais, para pegar uma palavra mais da nossa área, assim, né? Da nossa área não, mais acadêmica, né? Clássico está lá no Olimpo, né? Esses acho que nós não vamos tirar nunca, né? Mas os seminais, aqueles que talvez durem 10 anos, 20 anos, 30 anos, né? Vamos discutir isso. Né? Então, eu acho que na academia nacional, lá fora tá um pouco também, sabe? Nós não temos muito espaços para isso. A gente tem um espaço muito pequeno, que é nas defesas de tese. Ali você tem. Até porque você não discute com teus pares, você discute com alguém que ainda vai obter um título. Né? Então, nós, pesquisadores, nos colocamos numa posição mais cômoda e nos sentimos mais à vontade, né, de cobrar do aluno. Coitado do aluno. A gente não tem coragem de cobrar dos nossos pares, mas cobra do aluno na hora da defesa. Né? Se você olhar as revistas, né, as revistas têm um espaço muito pequeno para a réplica. Né? Nós poderíamos instituir isso. Né? Veja, isso não é cobrança, porque eu sei perfeitamente das dificuldades disso tudo e eu faço parte desse sistema. Né? Faço parte. Isso que eu falei mesmo. Se vocês me fizessem um evento com essa maneira de me fazer a pergunta e ainda querer me provocar até eu enlouquecer, claro que isso é cansativo. Quem que quer isso, né? Tá? É que nem você trabalhar com participação popular no planejamento urbano. Não é fácil, né? Quem que quer trabalhar 8 horas por dia e de noite em audiência pública? Né? Estou pegando um exemplo bem prático lá, voltando às primeiras perguntas de vocês, né? Então, é difícil. Mas, enfim, eu acho que nós temos pouco espaço para esses embates, para essas discussões das grandes ideias. Eu acho que a gente precisa formatar eventos que levem a isso, porque isso naturalmente não acontece. Né? Naturalmente, a gente fica na situação mais confortável, evidente. Né? Agora, a gente pode levar a isso. Né? E levar, a gente ganha elegância nessas discussões sem nenhum medo. Né? Você está colocado ali provocativamente. Né? Pode pensar coisas mais curtas, a gente sempre sabe, né, fazer perguntas cínicas, irônicas, mas ao mesmo tempo ser gentil, né? Acho que a gente tem que exercitar um pouco isso, né? Então, acho que os grandes embates, eles não existem, acho que os espaços nas revistas ainda são muito restritos, né? A própria resenha de livros, né? Pega as resenhas de livros que são feitas e ache uma, para mim, que seja contrária. Veja, quando você tem um objeto de pesquisa, você se apaixona pelo teu objeto. Isso é comum, né? Mesmo que você discuta, independente da tua ideologia, você vai discutir pobreza ou vai discutir riqueza, você se apaixona por aquilo, né? O teu objeto vira teu amante, né? Então, você parte, né? A priori, você tem essa grande defesa. Então, quando eu faço uma determinada resenha de um determinado livro, eu vou ser extremamente favorável. Né? Então, a gente tem que quebrar isso. Né? O que é uma resenha? Né? Quer dizer, eu tenho que apresentar o livro, contextualizar. Né? Não é uma resenha da editora, né? Mas é uma resenha de quem o leu criticamente. Né? Eu acho que isso, internacionalmente, você tem um desenvolvimento maior. Você pega críticas, por exemplo, de livros... Ele sai um pouquinho do mundo estritamente acadêmico, né? Eu diria, estou lembrando de alguns assim, onde você tem um grande debate. Né? Por exemplo, na minha área, quanto tempo faz isso? O Le Corbusier fez 100 anos. Estou pegando um caso, ele é bem arquiteto, mas enfim, ele é arquiteto e trabalhou muito com planejamento urbano também. Ele completou 100 anos, e isso acho que já tem uns quase 10 anos, talvez, né? E a série de livros que foram feitos sobre ele, e depois reportagens sobre esses livros,
criticando ou apoiando foi muito grande. Estou pegando um caso, talvez nem devesse citar esse exemplo, os exemplos são inúmeros, né? Mas eu diria até que lá fora você tem muito mais lá do que aqui. Acho que a gente tem que exercitar isso. Daí os grandes embates vão aparecer. Porque acho que não é o grande embate, sabe? Acho que não dá para a gente generalizar isso, né? Não, eu sou isso ou sou aquilo. Acho que não. Acho que é nessas questões cotidianas. É quando você pensa um determinado artigo que tem uma determinada ideia, nós vamos discutir, né? Desde o ponto de vista dos autores que você utilizou, da metodologia que você utilizou e até mesmo do recorte que você fez. Será que interessa você ter publicado nesse recorte, nessa revista? Essas questões são boas de você discutir, né? Perfeito, professor. Muito agradecido. Professora Cíntia. A última pergunta, professor Clóvis. Você considera uma rede internacional do debate na área do desenvolvimento regional e quais são os autores e países envolvidos nessa dinâmica? Veja, é difícil você falar, Cíntia, de uma rede. Você fala das redes que você conhece só, né? Então, a gente não tem esse estudo, eu não sei te dizer mesmo, né? Qual é a grande rede internacional que existe, né? Porque, eventualmente, se você faz parte de uma rede, né? Mas, seguramente, o mundo é maior do que as nossas redes, né? Seguramente, tá? Isso é uma questão. Acho que a gente tem um momento de valorização do sul global, né? Acho que o Brasil poderia ter um destaque muito grande, protagonista no pensamento científico sobre esse sul global. Tá? Como a gente não está num seminário de relações internacionais aqui, me parece que o nosso volume de produção é muito mais significativo, por exemplo, do que a África do Sul, né, que também estaria inserido nesse sul global, né? Quer dizer, que é o quê? Como é que você se insere, né? Quer dizer, você tem que estar no sul global e, ao mesmo tempo, você tem que ter uma estrutura de pós-graduação e de pesquisa mínima, né? Então, países como o Brasil competem nisso, né? Nós temos, sim, uma estrutura acadêmica, uma estrutura de pesquisa significativa, né? Temos nomes, né, que podem ser pensados lá fora, né, que são conhecidos lá fora, né? Acho que a gente faz muito pouco uso disso, né? Agora, como que a gente se insere nisso, Cíntia? Eu não sei se pode ser como o Brasil, sabe? Só como o Brasil. Como é que você se insere nessa rede? Identificar essas outras redes, né? Que, por exemplo, só vocês de Canoinhas, ou vocês e mais um ou outro programa, têm a especificidade regional para tal, né? Seguramente, as redes internacionais de vocês devem ser diferentes do que aquela que o Amapá, por exemplo, estuda, né? Que está lá numa região de fronteira, Amazônia, e está numa região de fronteira internacional, né? Essas outras, eu diria, são redes que, veja, uma coisa é rede internacional, a outra coisa é rede global. E você usa a palavra internacional, eu acho que é isso mesmo, né? São redes parcialmente globais, né? São grandes regiões globais, né? Acho que o grande discurso, o grande cenário, me parece que é o do sul global, né? Mas eu acho pouco isso. Essa especificidade eu acho muito pouco, né? Nós temos na América Latina, e daí isso vocês sabem muito mais que eu, né? A própria Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL, ela é o que? De fins de início de 50, eu acho, né? Deve ser depois da guerra, né? Enfim, final da década de 40. Isso acho que nos deu uma tradição, né? Existe um pensar regional na América Latina, né? Eu não sei dizer, isso vocês saberiam dizer, né? O quanto o Brasil participa, né? Dessa rede, né? Poderíamos pensar também o que significa essa rede na atualidade, no momento que a gente caminha para as especificidades das coisas, né? Quando eu falei que a gente sai do pensar das grandes utopias, de mudar a cidade, depois eu mudava a cidade com grandes planos, depois acreditava-se que eu mudaria a cidade ou a região com grandes projetos, depois acreditamos agora que a gente trabalha com os microprojetos, com as microintervenções. Então, até que ponto, né, essa rede criada pela CEPAL, né, nós não precisamos de especificidade nela para dar uma oxigenação, né? Eu estou entrando numa área perigosa, porque daí é uma área que vocês conhecem, mas o que eu tenho claro é essa especificidade naquilo que a gente chama de internacional e mesmo naquilo que a gente chama de sul global, né? Seguramente eu posso buscar um vínculo
seguramente tem uma Canoinhas perdida, né? Canoinhas e região perdida em algum outro lugar do planeta. Eu acho que buscar essa outra Canoinhas, primeiro é um exercício maravilhoso, e na hora que a gente encontra, é como se a gente encontrasse, né, o teu parceiro, a tua parceira de profissão, né, de discussão de coisas muito parecidas, mas submetido a outras políticas, a outras legislações. Bom, professor, essa era a última pergunta do nosso conjunto de questionamentos. Uhum. Aí nós gostaríamos de abrir para as pessoas presentes para fazer um bloco aí de 3 questões. O professor toparia ainda mais essa aventura? Então vamos abrir, né, para o público que nos acompanha para 3 questões, para um bloco pelo menos inicial de 3 questões. Acho que a professora Daniela Pedrasani, nossa colega aqui no programa, em relação... quando o professor referencia, né, como que as revistas podem abrir espaço para esses embates, a professora Daniela, que é a editora adjunta da DRD, né, ela pergunta se essas discussões poderiam ser realizadas, por exemplo, via carta ao editor, né, ou aí eu complemento a pergunta, qual seria uma possível estratégia para abrir esses espaços e operacionalizar os debates, né, no âmbito das próprias revistas. Não, acho que isso aí é uma decisão editorial, né, Alexandre? Não tem muito como a gente influenciar nisso, né? Até mesmo quando você faz o Qualis, por exemplo, até então ele não entra, né? Essa característica, ela não entra, né? A gente sempre trabalhou com as bases indexadoras, isso dava o Qualis, né? Atualmente, né, eu acho que isso já é uma informação conhecida por todos, né? Nós, na nossa área, e grande parte assim, do Colégio de Humanidades da CAPES, nós estamos trabalhando com H5, que é um indicador Google. Veja, esse indicador H5, ou que seja um similar para ele dá uma certa sinalização, né? Que é o quê? Claro, são revistas indexadas, mas são revistas lidas, né? São revistas que estão sendo jogadas aí na internet, né? Do modo bem de varejo mesmo, né? Que as pessoas estão acessando, né? E muitos autores, muitos editores, eu vi isso em algumas revistas muito novas, né? Até pela idade das pessoas, talvez, ou pelo começo da revista, né? Que talvez tenha mais oxigênio, não sei te dizer, né? Mas estão fazendo isso com uma maneira muito, eu diria assim, violenta no bom sentido, né? Mercadológica mesmo, né? E eu não tenho dúvida que uma área de debate, ela gera interesse, né? Claro, quando você sabe que você tem uma discussão, que você tem 2 pontos de vista, isso é interessante ler, né? Eu acho que não acredito que não seja eu só que tenho interesse sobre isso, né? Mas acho que as coisas ficam mais claras, o aprendizado fica mais claro. Eu acho que há sinais. Você sabe que eu organizo um evento com características latino-americanas já há 5 anos. Né? Esse evento a gente fazia de modo presencial, depois a gente fazia, por questão de recursos, a gente jogava um pouco Skype, depois, o ano passado, por conta da pandemia, foi integralmente remoto, né? Mas esse ano a gente fez uma nova formatação que é por podcast, né? Então ele está lá tá no Apple Music, está no Deezer, está no Spotify, enfim, a gente produziu isso, né? Tentamos ser profissionais, quer dizer, pegando alunos que conseguiram contribuir com a gente nessa produção, a gente deu um novo formato, né? No meu caso não é uma revista, mas é um evento. No fundo, nós estamos procurando o quê? Como qualquer autor, né? Como qualquer organizador de evento. Você quer público, né? Então, a gente acho que tem que assumir isso, a gente precisa de público, né? Mas isso depende de quem organiza, né, Daniela? Não tenho muito como te dizer. É o editor da revista mesmo, né? Perfeito, professor. O professor Cláudio Machado Maia, nosso colega aqui no programa, ele colocou uma pergunta aqui no chat, eu vou lê-la então. Como o professor identifica e nos posiciona se considerarmos os estudos e pesquisas dos programas da nossa área, quando em 2017 o IBGE apresentou uma nova proposta de regionalização do território brasileiro, categorizada como regiões geográficas imediatas e regiões geográficas intermediárias? Cláudio, eu conheço muito pouco essas mudanças do IBGE, né? Eu fiz quase que um parecer
técnico, né, sobre as mudanças que teria no caso do Paraná. Elas foram muito pequenas, eu não sei no caso de Santa Catarina, mas elas eram, eu estou falando da composição regional, né, da nossa divisão aqui, né, o resultado final era muito pequeno. Então, não sei se a tua pergunta é exatamente essa, mas o impacto, quando a gente analisou aqueles casos aqui no Paraná, eles foram muito pequenos. Estou falando em termos de política pública mesmo, de como você utilizar essa informação, né? Na área acadêmica, especificamente acadêmica, eu não usei essa informação ainda. De dado novo do IBGE, em termos de regionalização, não sei se você conhece, o REGIC de 2018. Sim. Conhece, né? Enfim, não sei te dizer, né? Não sei sobrepor a essas regiões imediatas, como é que é? Uma região imediata, regiões outra... geográficas imediatas e intermediárias. E intermediárias, né? Não sei te dizer, essa sobreposição, eu não sei te dizer como ficou, né? Como é que ela se comporta em relação às áreas de influência do REGIC 2018. Não sei te dizer, né? Naquilo que nós trabalhamos, pontualmente, que eu trabalhei para o caso do Paraná, o desenho era muito pequeno. E pegava sempre, evidentemente, as bordas, né? Que são justamente aquelas áreas mais frágeis na composição regional, né? Que a gente, tipo assim, tudo bem, se quer colocar na outra região, não me chama muito a atenção. Nos casos que eu analisei, aconteceu isso. Obrigado. Acho que tinha mais uma. Professor Clóvis, isso, vamos selecionar mais uma questão. Certo. Bom, tem uma questão que, de certa forma, gera um certo desconforto, né? Que é em relação à discussão específica sobre o conceito de desenvolvimento e no âmbito regional, que é o impacto, né, eu gostaria de ouvi-lo a respeito, o impacto do neoliberalismo, né, da onda neoliberal sobre o Estado Nacional e como isso acaba deslocando para as regiões a responsabilidade por gerenciar ou por protagonizar os processos de desenvolvimento. O professor concorda com essa análise, com essa interpretação? Que o regional se torna aumenta o seu protagonismo como uma decorrência de uma pressão neoliberal para que o Estado abra mão de certas responsabilidades e transfira para os locais? Eu acho que mais o micro-regional, Alexandre, eu diria. Porque quando a gente fala regional, também eu não sei o que nós estamos falando, né? Mas, assim, na minha cabeça eu tenho um determinado tamanho, que é aquele regional que eu mais trabalhei, né? Posso te dar até as medidas dele, você fica com isso na cabeça, né? Mas eu acho que é mais no micro-regional e mais nas parcerias intermunicipais, aquilo que eu tenho observado, né? E essas associações, elas estão acontecendo muito mais por uma questão de sobrevivência. Claro, elas acabam trazendo aí um desejo de otimização de recursos humanos, recursos até mesmo, às vezes, de maquinários, recursos financeiros, né? Mas é um pouco de uma ação decorrente da necessidade de sobrevivência mesmo, frente à falta de ações do governo estadual, veja, nem estou falando do governo federal, dos governos estaduais, isso sim, tá? Quando a gente fala que existe uma migração, aquela historinha que eu coloquei, né, de você tentar mudar a cidade como um todo e depois acreditar que você só pode mudar a quadra, né? O que existe aí, eu acho que é uma tendência de se pensar o grande para se pensar o pequeno, né? Eu acho que a gente perde e ganha coisas nisso, né? Nós estamos seguindo esse caminho, eu acho que não é um caminho que foi escolhido por nós. Acho que esse não seria um caminho que nós em algum momento nós desenhamos, nós os pesquisadores, acho que isso a gente tem clareza, né? E isso eu acho que responde um pouquinho aquilo que a tua pergunta do neoliberalismo, acho que não foi a gente que desenhou esse caminho, né? É quase que um caminho feito, um caminho resposta, né? Ele está nos levando, alguma coisa está nos levando a isso, né? Eu acho que você pensar as grandes regiões num cenário neoliberal, eu não consigo imaginar isso, né? Não consigo ver. Mesmo no cenário, nós temos a prova agora, veja só, no caso das regiões metropolitanas. Regiões metropolitanas pega, em média, no Brasil, 30 municípios. Então, só para a gente mais ou menos definir o tamanho do regional que eu estou falando, né? Tradicionalmente, o Brasil tinha uma estrutura muito boa para se pensar as regiões metropolitanas, né? O espaço metropolitano regional,
né? Com o tempo, essas coisas foram desaparecendo, enfraquecendo, não desaparecendo, enfraquecendo, né? Ganhou-se o quê? Ganhou-se a ideia, por exemplo, dos consórcios, né? Esses consórcios municipais não são projetos necessariamente de desenvolvimento municipal, são projetos de desenvolvimento bipartite ou tripartite, né? Ou de 4 municípios que, por algum motivo, naquele momento, né, até mesmo por afinidade política, desenvolvem um determinado conselho. Acho que isso ainda não é uma política regional, né? Do ponto de vista de desenvolvimento metropolitano, regional metropolitano, absolutamente não é, né? Pelo contrário, elas podem, inclusive, prejudicar, né? Porque colocam, né, excluem, né, as outras parcelas que precisam para eu poder fazer o balanceamento dessas questões. Como é que eu vou trabalhar compensação, né? Para mim, a palavra compensação intermunicipal é um conceito que está muito próximo, ele assim como você tem, na minha cabeça, você tem um conceito de periferia atrelado ao conceito de metrópole, essas coisas não existem, são conceitos duplos, né? Um não existe sem o outro, né? Na minha cabeça não existe projeto de desenvolvimento regional se você não tiver uma política de compensações entre uma e outra parte. Não consigo imaginar um cenário neoliberal capaz de fazer essas compensações. Não consigo, não visualizo esse desenho, né? Eu visualizo isso pela mão do Estado. Pela mão do Estado, pode ser até uma deficiência na minha formação intelectual, né? Mas eu não conheço esse outro desenho. E eu acho que a história tem mostrado isso, né? A história é recente tem mostrado, a gente não vê essas outras coisas, né? Quais são os outros desenhos que a gente tem? Não tem, né? As iniciativas, de novo, né? Estou sempre voltando nisso, porque isso me dá mais argumento, conheço mais, né? Mas no cenário metropolitano regional, você não tem. Pelo contrário, né? As iniciativas intermunicipais foram muito bacaninhas do ponto de vista da solução daqueles 2 ou 3 municípios, mas para o cenário metropolitano, elas foram perversas. É muito triste dizer isso, né? Porque são projetos, muitas vezes, que têm um carinho muito grande, são projetos que são muito bacanas, né? Mas são projetos individuais. No máximo, são de 2 agentes, 3 agentes, mas são projetos individuais. Do ponto de vista regional, seguem sendo individuais. Parciais, né, minimamente. Perfeito, professor Clóvis. Aí chegamos à última pergunta da nossa entrevista. Como etapa final, eu passo a palavra aí a cada um dos professores, né, para que eles teçam as suas palavras finais e se despeçam do nosso convidado entrevistado de hoje. Professora Cíntia? Boa noite. Muito obrigada, professor Clóvis. Foi muito interessante mesmo trazer, né, ouvir a sua perspectiva. As diferenças de formação nessa área fazem muita diferença na construção do sistema de ideias, de entendimento do desenvolvimento regional. Enxerguei a sua formação, a sua fala mais ligada aos temas do planejamento, né, e do urbano, especialmente a região metropolitana. E isso, por um lado, é muito diferente do que eu, por exemplo, trabalho, mas, por outro, foi muito interessante, especialmente esse fechamento sobre os consórcios. É uma questão também que eu fico bem impressionada com o crescimento dos consórcios, em comparação, por exemplo, com a importância de outros tipos de atividades. Isso realmente faz diferença no entendimento regional. Não são estabelecidas relações, né, de parcerias regionais, mas sim de atendimento que dão força ao local e que dão força a essa verticalização do poder, né? Que às vezes esses locais estão muito mais ligados a áreas, talvez desenvolvimento próximos a eles, e, de certa forma, isso reforça a disparidade regional com outras áreas que, às vezes, não acessaram as estruturas dessas áreas que conseguem fazer esses consórcios e avançar nessas questões que permanecem e reforçam esse individualismo, assim, de relações no espaço, né? Então, sim, foi interessante. Também gostei muito da sua fala sobre o embate. É muito importante para a gente entender isso e avançar nesse sentido. Acho que talvez nós somos muito melindrosos, né, nós brasileiros. Hoje, à tarde, estava num momento com uma reunião
de um grupo que estuda Florestan Fernandes, e tinha um argentino, e ele falou, olha, na Argentina a gente tem o hábito de pressionar as pessoas e de polemizar mais, né? E realmente isso para nós é difícil, mas ao mesmo tempo é um exercício muito rico e que eu entendo que faz falta na nossa área, né? Então, é isso. Muito obrigado pela oportunidade, pela atenção. Obrigado, Cíntia. Professor Jair? Primeiramente, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu aceite, primeiro, né? E disponibilidade em estar aqui conversando com a gente. Muito obrigado pela sua generosidade, pelas provocações. Foi uma aula diferenciada, pelos seus posicionamentos, pelas suas, eu diria assim, também percepções, pelos seus questionamentos, porque nos leva a refletir sobre outros temas importantes e necessários. Então, muito obrigado, mais uma vez, sempre é bom tê-lo conosco, e espero que o professor também tenha se sentido bem, né, e com certeza pode levar a certeza de que o professor contribuiu significativamente do seu ponto de vista acadêmico e nas reflexões. Muito obrigado, professor. Professor Sandro Bazanella? Então, eu gostaria também de agradecer ao professor Clóvis a disponibilidade do seu tempo, sabendo que o professor tem compromissos com a pesquisa, tem compromissos com a coordenação da área lá na CAPES, e isso seguramente se apresenta como uma extensa agenda de trabalho. Então, se trata aqui, sim, de agradecer esse espaço que o professor reservou aqui para contemplar essa iniciativa que está vinculada a um projeto de pesquisa intitulado Diálogos em torno da ciência do desenvolvimento regional, né? O título é um tanto quanto provocativo assim mesmo, no sentido de motivar o debate e o diálogo com pesquisadores referência dentro da área. Então, agradecido pelo seu tempo, também agradecê-lo pelo compartilhamento de conhecimento e das experiências acadêmicas, teóricas, conceituais, dos debates que ao longo da sua carreira o professor foi demonstrando aqui nas suas respostas. Essa bagagem teórica e conceitual e prática, esse envolvimento com a pesquisa na área do planejamento urbano, do desenvolvimento, da demografia, é extremamente importante dentro desse projeto, dentro da própria construção da área. Então, agradecê-lo pelo compartilhamento dessas experiências. Também agradecê-lo pelas reflexões, por aquilo que o professor Jairo nos também aponta, pelas suas reflexões e pelas suas provocações, sobretudo num contexto de mundo e num contexto de país e sociedade brasileira em que se faz urgente a potência do pensamento, em que se faz urgente e necessário essa capacidade de diálogo, de reflexão, de intensidade diante das novidades, diante dos desafios que se apresentam cotidianamente a nós. É uma urgência em função exatamente dessas variações e dessas pressões todas com as quais nós convivemos, né? De reflexões que apontam para a necessidade da pesquisa, de que sem pesquisa e de uma ciência que esteja necessariamente vinculada aos desafios do seu tempo, de uma ciência que consiga se refazer, inclusive, diante das mudanças, nós temos muita dificuldade de caminhar em direção a algo que seja consistente. Quero agradecer-lhe exatamente por essa chamada de fundo, né, da necessidade de nós nos tomarmos a nós mesmos como objeto e de constituirmos uma ciência no âmbito do desenvolvimento regional que possa responder aos desafios do nosso tempo presente. De perceber que, como pesquisadores, nós temos o dever de caminhar nessa direção, respeitando os clássicos, respeitando os autores referenciais internacionais, mas seguramente as respostas, ou pelo menos as perguntas, as questões fundamentais da nossa condição de ser, são nossas, são de responsabilidade da nossa capacidade de pesquisa, amparados na nossa área, na CAPES, amparado pelos pesquisadores que nos antecederam. Então, agradecê-lo novamente por essas provocações e por essas belas reflexões que
o professor aponta na noite de hoje. E fico feliz de ter participado desse encontro, na medida em que esse encontro também é um registro dos pesquisadores que levaram adiante todo esse esforço e a própria constituição da área, no sentido de ter uma memória num país que se esforça para não ter memória, no sentido da valorização dos seus pesquisadores, daqueles homens e daquelas mulheres, daqueles seres humanos que enfrentaram o desafio de pensar por própria conta e risco e de colocar em jogo um projeto de desenvolvimento consistente, um projeto de desenvolvimento humano e que confira dignidade à sociedade brasileira. Então, parabéns pela sua fala, pela sua participação e muito obrigado, professor Clóvis. E devolvo a palavra ao professor Alexandre. Muito obrigado, professor Sandro. Então, finalizando, né, a atividade, também quero externar os meus agradecimentos ao professor Clóvis, ratifico as palavras dos colegas. Para além dessa atividade vinculada ao nosso projeto de pesquisa, tem muitos elementos na sua fala hoje que, com certeza, vão balizar as nossas ações futuras, né? Esse exercício iconoclástico, eu fiquei ansioso para começar a pensar numa forma de realizá-lo com os meus estudantes, ou esse termo, que para mim é sensacional, que é o concordacionismo. De fato, quando nós olhamos com maior crítica, há uma ausência de embates e debates, né? E a ideia de um evento formatado que leve ao debate e ao embate me parece genial. Então, para além, de fato, das contribuições para o nosso projeto, tem uma série de pistas, né, para que a gente consiga qualificar as nossas atividades de ensino, de pesquisa e também de extensão aqui no nosso programa. Então, muitíssimo obrigado. Foi um momento muito importante para nós todos e ficamos à disposição. Tá? Muito obrigado, professor. Então, eu não digo mais nada, só digo boa noite. Gostei muito de participar também, estava um pouco preocupado com o tempo aí, né, para a gente não estender muito para quem vai ouvir, mas gostei das perguntas e gostei da possibilidade da gente debater essas questões, fiquei feliz, eu acho que tem um ambiente aí da gente poder avançar um pouquinho, né, e colocar em prática essas questões. Então, um grande abraço para vocês. Muito obrigado. Maravilha. Muito obrigado. Um abraço a todos. Um abraço, professor. Tchau. Tchau, tchau.